Glória, glória a Deus. Irmãos, muitos mistérios, né, acontecendo, mas eu sei que nós orando, Deus está entrando com a providência, graças a Jesus. Nós estamos vendo aí que os asilos, né, os locais onde tem pessoas idosas já estão sendo vacinados. E em nome de Jesus vai dar certo essa vacina. Vocês vão ver que fora do Brasil houve muitas perdas de vidas nos asilos, né, irmãos? Mas em nome de Jesus as vacinas vão diminuir as mortes, né? Já estão vacinando também a prioridade, que são os pessoal que trabalham, né, nos hospitais, misericórdia, né? A pessoa trabalha no hospital ali diretamente mexendo com o problema, né, da Covid. E os irmãos sabem que esses dias eu vi uma reportagem de um jovem médico que pegou Covid e lutou para não ter que ser entubado, porque ele conhecia os procedimentos, mas não resistiu, né? Um jovem médico que tinha todo um futuro pela frente. Não só esse médico, mas enfermeiras também partiram. Mas eu creio que Deus, né, está entrando com a providência. E embora se fale muito de efeitos colaterais, a vida é importante, né, irmãos? A gente tem que ver que muitas pessoas sabem que o cigarro é prejudicial à saúde, fuma. Muita gente sabe que o álcool é prejudicial à saúde, bebe. E agora nós temos esse remédio, que é uma solução mundial, e que o povo está sendo imunizado, e que em nome de Jesus, né, nós vamos ver a nossa vida retornar, né, ao normal e poder estar dentro da casa de Deus, né, irmão? Porque por esses dias nós perdemos uma irmã querida, uma mulher de Deus maravilhosa, que eu cheguei a trabalhar, porque o esposo dela e ela, meus clientes, eu estive na casa dela, a gente conversou muito. E essa irmã pegou a Covid, né, foi entubada e partiu, né, uma irmã forte. E você olhava para aquela irmã, você não dizia que aquela irmã tinha uma gripe sequer, e ela infelizmente partiu, né? Eu tenho visto muitas pessoas perdendo seus pais, né, para a Covid. Essa vacina que já era para estar no Brasil, né, essa burocracia toda, esse negócio demorando. Então, irmãos, quando eu aqui em casa, quando alguém está nos primeiros sintomas de alguma enfermidade, né, eu rapidamente já localizo aquele sintoma e procuro medicar já no início. Até mesmo quando eu dou um espirro sequer, eu já começo a me medicar em cima daquele espirro ali, porque eu não posso ficar doente. A pessoa que trabalha, né, que depende do trabalho, ela não pode ficar de cama deitada. Então, quando eu tenho o primeiro sintoma de gripe, eu vou compro o meu comprimido, que eu já conheço. É um pouco salgado o valor dele, mas ele é que faz efeito. Então eu pego e... Meu bebê, vem cá. Aí eu pego e... Neném de ti. Eu pego e tomo logo o remédio, né? Então, peraí, vai cair em cima do tio. Então eu pego e tomo logo o remédio. Então, glória a Deus. Eu acho, irmão, que quando as pessoas quando surgiu essa enfermidade, começou a matar as pessoas, nós demoramos a descobrir. Mas eu observava, né, em um determinado país, as pessoas andando de máscara. Aí eu ficava pensando, por que essas pessoas estão andando de máscara? Será que o país é muito poluído, né? E quando chegou no carnaval de 2020,
já havia no jornal o primeiro caso de Covid no Rio de Janeiro, mas nós ainda não tínhamos despertado, né, para esse fator, porque os irmãos sabem que o Brasil ele recebe muitos turistas no mês de dezembro, né, final do ano, no carnaval. Inclusive o carnaval ia ser estendido ou foi estendido no ano de 2020, e entrou no Brasil facilmente o vírus que já estava disseminado, né, na Europa, em outros países, e entrou no Brasil pelas portas da frente. Abriram as portas, deixaram as portas abertas, não teve um controle de nada, porque não existia vacina, e não existia vacina, deixaram entrar os turistas, vamos receber dinheiro dos turistas. Nesse meio tempo, perdemos tantas pessoas maravilhosas, né? Cantores maravilhosos, mas a misericórdia de Deus, né, é que Jesus Cristo abriu a porta do céu através da sua carne, do seu sangue, fez uma nova aliança conosco, e nós temos essa esperança, né, que Jesus vai nos buscar. Existe um hino da harpa cristã chamado Nossa Esperança, né, e eu creio que Deus, né, vai nos dar a vitória. Eu vou pegar a harpa cristã aqui, eu vou demorar um segundinho e já volto. Nossa esperança é sua vinda. Sexta de tarde. Eu preferia que fosse quinta-feira, mas acho que eu devo comprar na sexta. Eita! Eu sei que Deus está na frente da peleja. Eu vou tentar achar aqui um hino maravilhoso que fala a respeito de esperança. E eu creio que eu vou achar, se Deus quiser, que nós vamos cantar esse hino. Vamos ver o hino 300 como se é esse. E a gente vai cantar para Jesus lindamente, porque Jesus merece toda a honra e toda a glória. Eu não estou com o outro aparelho para nós colocarmos a melodia, mas nós vamos cantar para Jesus nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Aleluia, glória a Deus. Não sei que hora que os irmãos vão estar vendo este vídeo, porque é uma live, mas ainda vai continuar circulando. E eu creio que o Senhor Jesus vai falar aos corações, né? Para que a esperança venha estar nos nossos corações, porque há uma esperança, né? Ao longo dos séculos, uma palavra está nos nossos corações: estarei convosco todos os dias. Então, quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, estando na terra ou saindo da terra, estando no corpo ou fora do corpo, glória a Deus, a marca do sangue de Cristo está na nossa vida. Nós temos essa aliança com Jesus e Deus tem tido misericórdia de nós, perdoado nossos pecados, né? E eu creio que a manifestação do pecado não vai vencer o cristão, porque Jesus pagou um preço alto pela nossa vida. E nós temos esperança na salvação de Jesus Cristo. O hino 300 fala de esperança, e o tema do hino da harpa cristã de número 300 é Nossa Esperança. Jesus sim vem, do céu em glória ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, glória a Deus. Jesus em breve vem, aleluia. Nossa esperança é sua vinda,
o Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluia. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, não neste corpo, mas num corpo incorruptível, porque a corrupção não pode herdar o reino de Deus. Então, de uma hora, no abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão e os vivos, glória a Deus, serão arrebatados pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia! E acabará esse sofrimento na face da terra, né, irmãos? Que há um cansaço mundial, uma expectativa, como diz as Escrituras, mundial, mas nós temos uma esperança mundial também, que é ter o descanso dos nossos trabalhos, né? Vamos trabalhar para Jesus, aquele que varre a igreja continue varrendo, aquele que é o porteiro continue sendo porteiro, aquele que faz a obra do Senhor em todas as suas manifestações, né? Que venha continuar fazendo, dando seus folhetinhos na rua, continue sendo presbítero, diácono, pastores, missionários, pastoras, né? Continue fazendo a obra do jeito que Deus te chamou, porque o Espírito de Deus, Ele sabe o que está fazendo, né? E muitas pessoas têm resistido, muitas pessoas têm resistido ao Espírito de Deus, né? E tentado a Deus, querendo impedir o chamado dos crentes para a obra ir para frente, para marchar para frente. Por esses dias foi consagrada uma pastora que eu conheço há muitos anos como pastora, mas agora ela foi consagrada a pastora. E a obra de Deus, né, diz que em Lucas capítulo 14, que é uma grande festa. E nessa festa, muitos foram convidados, né, para a festa, mas aqueles varão não quiseram participar da festa preparada, lavando a subnedenderres. Aleluia, tem uma grande ceia. Lucas capítulo 14, versículo 15. A parábola da grande ceia. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. E todos, glória a Deus, aleluia, a uma começaram a escusar-se, a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me haja por escusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Irmãos, é uma coisa muito séria que está sendo falada, né? Os irmãos sabem que Jesus Cristo, ele esteve na terra, e a Bíblia diz que os discípulos estiveram com ele durante as suas tentações. Isto significa que, além do Satanás ter dado essa dica, né, que Jesus se suicidasse e tentasse a Deus de várias formas, ele fez outras coisas mais terríveis também para tentar Jesus Cristo.
Então nós, né, que estamos aqui na Terra, que estamos no corpo físico, temos essa inteligência de saber que nós vamos continuar sendo tentados, porque se Jesus foi tentado, quem somos nós, né, para não ser tentado? E os irmãos vê aí, né, que quando Jesus jejuou 40 dias, que Satanás arrebatou ele para o pináculo do templo ali e começou a apresentar as coisas, né, da terra física para ele, o ouro, a prata, e querendo que Jesus fizesse uma aliança com ele, ali já tentando Jesus, assim como tenta o homem. E ali também quis que Jesus pulasse dali, se lançasse dali também, para que se suicidasse. E os irmãos sabem que por esses tempos, pastores se suicidaram. É triste, irmão. Como que o adversário faz, né? Não respeita nem a igreja, nem o Filho de Deus ele respeitou. Glória a Deus. Então que nós possamos ficar firmes. Porque quando nós abrimos a Bíblia em Gênesis, as Escrituras relatam que a serpente, ela é um dos animais, é o animal mais astuto que Deus criou. Essa serpente, ela tenta o homem, né? E o homem tem que estar ligado com Deus, né? Eu tenho visto muitas notícias, né, de que maridos estão tirando as vidas das mulheres e até as mulheres tirando as vidas dos maridos. E os irmãos sabem que o adversário, ele tem colocado no coração do homem muito ódio, né? Mas não era para ser assim, porque Jesus fez uma aliança conosco. Era para estar cantando hinos de louvores, glorificando a Deus, né? Esse é o propósito de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que onde ele passava, ele curava a todos, a nenhum deixava sem curar. Então vamos crer que Jesus Cristo, né, está ao nosso lado, como diz a Escritura, estarei convosco todos os dias. Então, nessa esperança, né, que Jesus está conosco todos os dias, que nós temos que viver, né? Existe uma festa preparada, né? Se a irmã está fazendo a obra, Deus colocou ela ali fazendo a obra, ninguém mexa com essa irmã. Se tem um jovem fazendo a obra, porque Deus colocou ele fazendo a obra, ninguém mexa com esse jovem. Se tem um ancião fazendo a obra, porque Deus colocou ele fazendo a obra, ninguém mexa com ele, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo que está no crente tem uma autoridade para deixar vivo ou para sair da terra, através da sua palavra. Então, cuidado para não desafiar o dono de tudo, né? A obra de Deus é uma coisa muito séria, envolve a salvação eterna de alma. E o amor de Deus é tão grande que em João capítulo 14, João 3,16, perdão, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então as pessoas estão, glória a Deus, aleluia, olhando para a salvação de uma maneira diferente. Eu estou em Atos pensando que eu estou em João. Pensei até que tinha falado para os irmãos o versículo errado. Então, nós vamos ler em João 3. João 3,16. Cauã! 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 Olha, irmão, o jovem de hoje, até a criança, a gente chama a criança 5, 6 vezes, ela não responde, não respeita. Infelizmente, eu não sei explicar o que está acontecendo com as crianças de hoje. Irmão, vamos ler aqui em João
3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não entendo, irmão, essas crianças, um não pode chegar perto do outro, que já estão se mordendo. A criança deita, em vez de sentar no sofá, deita, ninguém mais pode sentar e fica aquela confusão, né? Mas a gente tem que ficar ligado com Deus, porque estamos em um outro patamar espiritual, né? Aquela visão física, às vezes tem que ficar guardadinha na gaveta para a gente ver a parte espiritual das coisas. Então, irmãos, em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse chamado de amor que os irmãos vê aí nos evangélicos, que louvam na igreja, que evangelizam, que seguem a carreira de pastores, missionárias, é um chamado para amar o próximo, né? Curar, libertar. Mas muitas pessoas, né, têm feito uma subdivisão do ministério de Jesus e colocado outros fatores dentro do fator Bíblia, né? Estão fazendo uma subdivisão da Bíblia, colocando outros fatores, estudando a Bíblia de uma forma teológica e misturando as doutrinas bíblicas com outras doutrinas. Doutrinas estas que não estão na Escritura. E olha que em Apocalipse diz para ninguém tocar nessas doutrinas bíblicas, né? Mas muitas pessoas têm saído do mundo afora, mudando a visão espiritual e não entra no céu nem deixa entrar quem está entrando. Então, impedindo as almas, né, de ser salvas. Em 1995, 96, Deus me tirou de um vício de cigarro, de bebida e muitos outros vícios. Então, eu vim com muito amor, né? Conforme diz a Bíblia, quanto mais é perdoado, mais amor. Como eu recebia meu salário e o meu dinheiro, ele findava no mesmo dia, até o da passagem, então eu, quando alcancei essa misericórdia do Senhor Jesus, eu ganhei também um dom, que é o dom de evangelismo através dos folhetos. Naquela época, eu tinha que dar pelo menos uns 300, 400 folhetos por dia. Era uma coisa inacreditável. E aquele amor, aquela gratidão que eu tinha por Deus, fez com que eu incomodasse muita gente. Mas quando eu voltei para a igreja, que quem volta no sofrimento é sincero com Deus, inclusive o irmão falou na igreja por esses dias, tem uma pessoa aqui que foi provado e Deus está dizendo: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E realmente Deus me deu uma grande prosperidade através da palavra daquele irmão que eu recebi para confirmação. Então eu saí, irmão, com meus folhetos pelas ruas, dentro do ônibus, estação de trem, de metrô, rodoviária, principalmente final de ano. E durante mais de 2 décadas eu estava firme e forte, até hoje pela misericórdia, né? Eu firme e forte com os folhetos, não tanto quanto antes, por causa da Covid, mas eu tenho feito a minha parte, né? Mas principalmente no meio dos jovens, né? Porque nos anos 90 o irmão falou que Deus ia me usar para jovens e que eu não precisava me preocupar. E depois, com o passar dos mais de 20 anos, eu descobri que eu já estava evangelizando, que eram os folhetos, que eu já estava trabalhando com jovens. Eu pensei que era um outro mistério, mas era esse trabalho do folheto. Esse irmão veio de São Paulo, creio, aí me falou esse mistério. Irmão, mas aí o amor que a pessoa, um novo convertido, tem,
faz com que ele alcance grandes alturas espirituais, tanto na busca quanto no trabalho. E muitas pessoas, né, se colocam como Deus nas igrejas e impede que o jovem ou o ancião, ou seja quem for, façam a obra de Deus com sinceridade, porque acham que são o dono do templo. Aqui só entra quem eu quero. Eu já ouvi essa frase, não quero ele ou ela aqui. Eu já ouvi muito isso. Então, o templo, onde habita o Espírito de Deus, é uma coisa muito séria, né? E quando Deus levanta alguém e enche do seu Espírito, Deus está presente. E muitas pessoas não têm discernimento da presença de Deus e fazem coisas por si próprios, tomam decisões próprias, sem orar, jejuar, sem consultar a Deus. Então nós vamos vendo através das Escrituras que a obra de Deus ela não pode parar, né? Irmãos, eu vou ficar por aqui hoje. Esse mistério é profundo, ainda vou desvendar mais com os irmãos. Mas eu queria dizer para os irmãos que quando o Senhor me libertou, eu fiquei tão maravilhado. E o mais ainda quando Ele me deu o dom dos folhetos, que eu saí até hoje, irmão, é uma coisa linda na minha vida. Eu peço a Deus que nunca me tire esse dom. Eu vou para o meio do povo para evangelizar. E eu gosto de estar ali no meio do povo. Por esses tempos eu tenho diminuído esse evangelismo, por causa da Covid, mas ainda esse final de ano eu estive, né, evangelizando. Então eu fico por aqui, deixo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Pai amado, Pai santo, confirma a bênção e a vitória de cada um. Em nome de Jesus eu entrego o Senhor, entrego os irmãos na mão do Senhor, para que Deus venha abençoar.